Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nós iremos resolver nessa aula essa questãozinha do exame de seleção do IFRN, que vai tratar sobre o Teorema de Pitágoras. Nós também iremos conversar sobre os ternos Pitágoras. Se vocês não conhecem, ainda não assistiram nenhum vídeo sobre isso aqui no canal, nós iremos estudar nessa aula aqui e também deixarei outros vídeos no card para que após esse vídeo aqui vocês possam estudar um pouco mais sobre os ternos pitagóricos. Os ternos pitagóricos, minha gente, eles nos ajudam muito quando a gente conhece, né, eles nos ajudam muito na resolução de questões desse tipo aqui. Vamos ler junto? Ó, um guarda florestal responsável por fiscalizar uma determinada área de preservação ambiental identificou as medidas dos lados AC e BC do triângulo retângulo ABC, como também o ponto A, considerando o ponto mais alto de uma determinada árvore, de acordo com a figura 3. Sabendo que o guarda florestal tem aproximadamente 1,68 metros de altura, qual é a medida em metros da altura da árvore? Calma, tem uma figurinha para nos orientarmos, tá bom? Então tá aqui a nossa figurinha. E aí, agora vamos pegar o problema e vamos entender junto com a figura, tá? Ó. Então, como ele fala aqui, ó, você tem um guarda florestal que identificou as medidas dos lados, ó, AC e BC do triângulo retângulo ABC, ó, como tem aqui, ó. Então, ó, medida de AC, que é 10, né, que é essa medida da visão dele, né, até o ponto mais alto da árvore, e BC, né, que seria essa distância do guarda até a árvore, com a distância de 8 metros, tá bom? E aí, minha gente, só para critério de informação, já dá para ver aqui no problema, mas para que nós possamos entender, triângulo, retângulo, vocês podem anotar aí, é um triângulo, minha gente, que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo medindo 90 graus. Por isso que é triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, reto ângulo, retângulo, tá certo? Então, ele tem um ângulo de 90 graus, como a gente tá vendo aqui na nossa figurinha, ó, exatamente aqui nesse ponto aqui, tá bom? Exatamente, ele é retângulo no ponto B, tá bom? Exatamente aqui. Ok, o que que ele fala também, ó? Tem também o ponto A, e aí ele fala considerando, ou seja, considerando o ponto A como o ponto mais alto de uma árvore, como a gente vê aqui na figura, tá bom? Também o que mais, ó? Ele fala também da altura do guarda florestal, ou seja, essa distância aqui, ó, né, que é a altura do guarda, é de 1,68 metros, que nós podemos anotar aqui, 1,68 metros. O que é que a gente já pode falar sobre isso? Que eu sei que daqui, ó, desse ponto aqui, ó, até aqui embaixo, eu sei que essa árvore até aí mede 1,68, que é a mesma medida lá do guarda florestal. Então, minha gente, o que é que tá faltando pra gente? Descobrir esse outro pedaço aqui, ó, esse outro pedaço aqui, tá bom? Eu marquei aqui em azul. Então, o que a gente falta é achar exatamente esse pedacinho aí. Ou seja, falta a gente achar a outra medida do lado desse triângulo aí, tá bom? Então, para ficar melhor a nossa visualização, eu vou desenhar ele aqui, tá bom? Aqui do lado, só para ficar melhor a nossa visualização. Então, ó, ele é retângulo aqui, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A e aqui é o ponto C. Aqui mede 8 e aqui mede 10 metros. Ok. E aí, como eu falei lá no início sobre os ternos pitagóricos. Quem conhece os ternos pitagóricos já sabe de cara, sem pensar muito, que esse lado aqui mede 6 metros, que é o que está faltando para a gente saber a medida da altura total da árvore. Por quê? Se a gente sabe que aqui embaixo, ó, mede 1,68, que é relativa à altura do guarda, e esse outro lado aqui mede 6 metros, então qual é a altura da árvore? 6 metros mais 1,68. Isso vai dar exatamente a letra C do nosso problema. E aí a gente consegue resolver o problema assim, ó, facilmente, sem muita conta. Mas, obviamente, a aula não acabou, né? Porque eu não falei sobre os ternos pitagóricos. O que eu falei foi, se você conhecesse, você já saberia que era 6. Daniel, o que são esses ternos pitagóricos? Esse daqui que nós estamos vendo é o terno mais conhecido. O que é um terno? É um conjunto de três números
que satisfazem o teorema do Pitágoras. Quem são esses números? 3, 4 e 5 e os seus múltiplos. Ou seja, os múltiplos é você pegar esses números aqui originais e ir multiplicando eles por 2, por 3, por 4, por 5 e achando novos resultados. Então, multiplicando por 2, nós teremos o quê? 6, 8 e 10. Temos um outro terno pitagórico. Multiplicando esse inicial aqui por 3, 9, 12 e 15. Multiplicando agora por 10, 30, 40 e 50. Esses 4 conjuntos aqui são 4 exemplos de ternos pitagóricos. São 4 exemplos de medidas que podem ser, né, medidas de um triângulo retângulo, como nós temos aqui, né, 6, 8 e 10. Sempre essa medida maior, minha gente, lembrando, tá? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado maior, tá? Tem a maior medida. Então, o maior desses números aqui, né, é referente à medida da hipotenusa. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 50 em um triângulo retângulo seriam a medida da hipotenusa, enquanto que os menores, no caso aqui 3 e 4, 6 e 8, 9 e 12, 30 e 40, seriam referentes às medidas dos catetos, tá bom? Então, por isso que eu falei, quem conhece os ternos pitagóricos, olha aqui, peraí, hipotenusa medindo 10, um dos catetos medindo 8, então a trinca que para formar o terno pitagórico é exatamente o 6. Então, o outro teria que ser obrigatoriamente medindo 6, tá bom? Por exemplo, vocês poderiam pegar um triângulo retângulo, tá? Não sei nem se vai ficar tão bonitinho. Um triângulo retângulo, ó, ficou bonitinho. Em que um cateto mede, deixa eu pensar aqui, 33, o outro 44. E aí pergunta qual a medida da hipotenusa. Facilmente a gente responde. Por quê, ó? 33, ó, é 3, deixa eu até mudar aqui a cor para ficar melhor. 3 vezes 11. O 44, 4 vezes 11. Veja, ó, 3, 4 e tudo multiplicado por 11. Então, como é a primitiva do terno? 3, 4 e 5. Então, o outro vai ser o quê? 5 multiplicado por 11. Então, vai ser 55, a medida da sua hipotenusa, sem precisar fazer o teorema de Pitágoras, tá bom? Mas, obviamente, se a sua segurança é o teorema do Pitágoras, tudo bem, pode fazer. E a gente vai fazer agora. Como eu falei, os ternos pitagóricos, como nós temos aqui alguns exemplos, tem que obedecer o teorema do Pitágoras, tá bom? Então, como é que ficaria aqui o teorema do Pitágoras? Deixa eu apagar aqui. Então, no nosso triângulo nós tínhamos assim, ó, deixa eu desenhar ele aqui rapidamente. Deixa eu desenhar ele aqui rapidamente. Nós tínhamos, lembrando, essa configuração aqui, ó, 8, 10 e aqui a gente desconhecia, né? Então tá uma interrogação. E o teorema do Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, quem é a nossa hipotenusa? Lembrando, minha gente, a hipotenusa é exatamente aquele lado do triângulo que é oposta, né? Que é oposto, né? O lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa seria esse lado aqui medindo 10. Então, ó, seria a hipotenusa ao quadrado é igual a soma, então tá logo aqui o símbolo de mais, dos quadrados dos catetos, ou seja, 8 ao quadrado mais a interrogação ao quadrado, tá bom? Essa interrogação poderia ser um x, tá bom? Não tem nenhum problema. Então, ó, 10 ao quadrado é o quê? O 10 multiplicado com ele mesmo duas vezes, né? 10 vezes 10. Então, nós teremos 10 vezes 10, tá bom? O 8 ao quadrado seria o quê? 8 vezes 8. X ao quadrado eu vou deixar assim. Então, 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. Mais x ao quadrado. 64 está positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, nós teremos 100 menos 64 igual a x ao quadrado. Isso quer dizer o quê? 100 menos 64 igual a 36. X ao quadrado igual a 36. Logo, ó, o 2 que está aqui como expoente passa para o segundo membro como raiz. Então, o x é igual a raiz quadrada de 36. E quanto é a raiz quadrada do 36? É igual a 6, tá bom? Então,
foi exatamente aquela medida que nós achamos anteriormente, apenas conhecendo o termo pitagórico. Olha o tempo que a gente levou, minha gente, para fazer aqui. Acha aí, dependendo da sua habilidade com matemática, uns 2 minutos, tal, 3, certo? Mas olha aqui, conhecendo os termos pitagóricos, veja como facilitou, tá bom? Então, o 3, 4, 5 é o mais conhecido, é aquele que cai muito, não só na prova do IFRN, mas prova de Enem, provas de concurso também, certo? Esse termo pitagórico 3, 4, 5. E seus múltiplos também, tá? Como eu coloquei aí, pode aparecer um triângulo retângulo, como do nosso problema, onde nós temos o termo pitagórico 6, 8 e 10. No caso, ele deu o 8 e o 10, né? Então, o 10 hipotenusa, o 8 cateto. Então, para completar a trinca aí, é exatamente o 6. Uma coisa importante, tá, minha gente? Vocês não se confundam. Se viesse assim, por exemplo, 10 e 8, 10 como cateto, ele quisesse a hipotenusa não seria 6, tá? Porque lembre, como eu falei, né? A hipotenusa é o maior lado do triângulo, tá? Então, obrigatoriamente aqui, para que esse triângulo cumpra a terna pitagórica, né, o 10 teria que estar aqui como hipotenusa, tá? Se ele tivesse aqui como cateto, já não seria mais a terna pitagórica, tá? Aí já nós teríamos uma outra configuração de triângulo, com um outro cateto. Aí sim nós teríamos que fazer obrigatoriamente o teorema de Pitágoras para nós acharmos a hipotenusa. Então não confundam, tá? Lembre, sempre o maior valor da terna, aqui, ó, no caso aqui que a gente destacou 5, 10, 15, 50, alguns deles, esses são obrigatoriamente medidas para a hipotenusa, porque lembre, em todo e qualquer triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado. E um triângulo retângulo, minha gente, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto a ele é aquele que tem a maior medida, certo? Então, sempre em um triângulo retângulo, a hipotenusa vai ter vai ser o lado com a maior medida, tá? Em relação aos outros. Então, por isso que esses números aqui maiores, no caso da terna pitagórica, são referentes à medida da hipotenusa. Os outros dois, as medidas dos catetos. E aí, minha gente, voltando ao problema, só para terminar de debater ele, né? Como a gente conversou, a altura do guardinha é de exatamente 1,68, como nós temos aqui, que seria a medida dessa parte aqui de baixo até aqui esse ponto B. Só que o que falta para nós acharmos a altura da árvore, né, como ele quer, é achar a medida do ponto B até o ponto mais alto, que é o ponto A. E essa medida é referente ao lado do nosso triângulo. E aí nós achamos igual a 6. Então, o todo aqui, 6 mais 1,68. E aí, como nós já discutimos, a resposta para o nosso problema é a letra C de casa. Beleza, minha gente? Gostaram dessa aula? Foi muito boa? Então, se você gostou, deixa eu fazer um pedido bem rápido. Deixa o teu like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo, tá bom? E compartilha esse vídeo com seus amigos. Todas essas pequenas coisas são coisas que ajudam o canal a crescer. Então, se vocês querem ver esse canal crescendo cada vez mais, trazendo cada vez mais conteúdos para vocês, então deixa o like, se inscreve e compartilha com seus amigos. A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!